Pessoal, eu vou fazer um adendo aqui à aula que eu tinha dado para explicar os circuitos, como é que vocês vão implementar o laboratório, para um problema que pode acontecer no laboratório. Eu vou detalhar um pouquinho mais. É um problema que não tem solução. Ela não tem solução não no Wired Panda, mas é um problema que não tem solução em circuitos digitais, tá? Assim, não tem uma solução definitiva para qualquer tipo de para qualquer intervalo de tempo. Ela tem alguma solução em intervalos de tempo grandes, mas a gente não tem como garantir em intervalos de tempos pequenos. Eu vou explicar aqui rapidinho para vocês. O que acontece, né? Todo circuito, quando a gente vai fazer a simulação dele, ou vai fazer a execução dele, o sinal ele sai a parte das entradas e ele vai andando pelo circuito até chegar em todas as saídas. Então ele tem uma sequência, um caminho pelo qual as tensões elas vão com 0 e 1 vão passando de elemento para elemento lógico. Qual é o problema nisso daí? O problema que a gente tem é em ciclos, tá? Quando a gente tem um ciclo no nosso circuito lógico, a gente vai ter que ter aí uma ordenação de qual seria a sequência com que os sinais são atualizados. Na prática, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo pequenininho. Vamos supor que a gente tem isso aqui, ó. A gente tem vários caminhos diferentes, tá? Para um sinal passar de uma entrada e indo para uma saída. Então vamos supor que a gente tem aqui duas entradas e uma saída. Num circuito real, esse caminho aqui, ele demora muito mais para ser percorrido, porque tem muito mais portas lógicas, cada porta lógica tem um atraso, do que esse caminho aqui que vai direto. Então esse caminho dessa entrada para essa saída é muito mais longo. Na simulação do Wired Panda, o que a gente tem? A gente tem que esse caminho aqui ele vai ser atualizado ao mesmo tempo que esse. E por que isso? Porque eu não tenho atraso, é um circuito que a gente chama de circuito ideal, que não existe na realidade, né? Então ele vai atualizando conforme vai passando pelas portas lógicas e vai fazendo a atualização do circuito final. O problema às vezes acontece quando a gente tem um ciclo no nosso circuito. Se a gente colocar, vamos supor, essa porta lógica aqui, né? Vamos aumentar isso aqui em um. Se a gente tem essa porta vindo para cá, essa entrando aqui e essa entrando aqui, a gente tem um ciclo no nosso caminho, né? A gente tem a saída desse entra para cá e a saída desse entra para cá. E isso faz com que esse circuito aqui ele tenha inclusive memória, né? É a base da implementação de memória. Vocês podem ver a aula de memória lá. Mas qual que é o efeito colateral? O efeito colateral é o seguinte: dependendo da ordem com que você atualiza, o resultado pode ser diferente. Tá? Por quê? Porque quando você gera memória, dependendo da ordem com que você propaga, você tem um valor interno que foi dependeu do ciclo de clock ou da atualização anterior, né? A gente está pensando aqui não em ciclos, mas em pulsos. Impulsos de atualização, a gente vai atualizar tudo e depois ah, printa aqui, né, qual é o resultado, se é 0 ou 1 a saída. Faz isso de novo e de novo, é assim que funciona a simulação e assim também que funciona o circuito na prática, né? Quando a gente tem um caminho muito longo na prática também, o que, que pode acontecer? Vamos supor que esses dois aqui estão mudando de 0 e 1 em uma velocidade rápida. Esse daqui pode ter mudado de 0 para 1 e de 1 para 0, e esse nível de tensão com o atraso dele pode ser que aqui esteja 1 e aqui não esteja 0, porque normalmente eles deveriam ser opostos, mas pelo motivo que ainda esse pulso não chegou aqui, eles podem estar com o mesmo valor por algum curto instante de tempo. Na simulação lógica isso não acontece, aqui na nossa, né, na ideal, porque quando mudar, ele vai mudar todos eles na sequência. Mas aí, qual que é o problema do ciclo? O problema do ciclo é onde você começa a atualizar. Se você começar a atualizar aqui ou aqui, o valor que você vai ter do final da porta vai ser diferente. Mesma coisa
quando acontece aqui nesse circuito de memória aqui, né? Você pode ter esse cara atualizando primeiro, depois esse, enfim. É um comportamento que ele não é, como a gente chama, ele não é um problema bem definido, tá? A solução que o pessoal normalmente na prática em circuitos digitais, eu não vou entrar isso aqui em detalhe com vocês, que é um tópico avançado dessa matéria, mas é o que eles chamam de registrar as entradas e saídas e garantir o tempo estável da entrada até que o circuito possa reagir a ela. Então, o que, que a gente faz para garantir que esse flip-flop funcione da maneira como a gente quer? A gente vai garantir que a subida do clock ela ocorra num intervalo de tempo em que a entrada D esteja bem estável. Ela não pode mudar num, ao mesmo tempo que esse cara muda. Na nossa simulação lógica, isso também deveria ser assim. Dessa maneira, a gente garante que o circuito vai funcionar da maneira correta. Só que nem sempre a gente consegue, porque às vezes essa mudança ela vai depender, por exemplo, de quando uma pessoa aperta um botão. Então o circuito ia ficar muito mais complicado e teria que dar muito mais matéria para vocês conseguirem garantir esses tipos de coisas. E eu não vou passar essa matéria para vocês. A gente não tem tempo e também é fora do escopo da disciplina, tá? É uma matéria muito interessante, mas é uma matéria que eu já daria no nível de pós, tá? Então o que, que eu sugiro para vocês, né? Quando a gente vai fazer as simulações, principalmente quando a gente usa flip-flop, um instantezinho antes ou depois, ou a ordem com que a gente processa, pode mudar a saída esperada. Quando vocês fizerem uma simulação de forma de onda, como por exemplo nesse caso aqui, vocês podem ter um instante um pouquinho antes ou um pouquinho depois das coisas acontecerem, tá? Deixa eu tirar isso aqui e fazer a simulação de novo. Então, aqui está essa simulação aqui as duas saídas, né, dos dois flip-flops, eles estão opostos, está certinho, mas pode ter um meio ciclo de clock de atraso para um flip-flop. Isso acontecer, na prática, pode ter um efeito em cadeia e pode mudar totalmente o comportamento do circuito. Por conta disso é que eu não vou avaliar vocês no laboratório pelo projeto principal, tá? O projeto principal, normalmente, ele vai funcionar bem, mas pode acontecer, inclusive, mesmo arquivo salvo, ele ter comportamentos diferentes por causa de ciclos. Você colocou memória ou você fez esse tipo de ligação aqui circular com retroalimentação, você já está sujeito a acontecer esse tipo de coisa, né? Não tem como a gente garantir sem uma implementação mais robusta, tá? Que eu não vou ensinar vocês a fazerem aqui. Então, essa ideia aqui que eu queria passar para vocês, até nas simulações da aula de hoje, vocês vão ver que eu faço alguns cliques no circuito e mesmo sem alterar o circuito, às vezes ele tem um comportamento diferente na forma de onda. Isso é esperado, tá? Principalmente quando o valor das entradas D elas mudam ao mesmo tempo que o clock. Pode acontecer isso aí, tá? Então eu não vou fazer questão de vocês fazerem correto isso daí, eu não vou exigir isso de vocês. Mas por outro lado, eu quero que as simulações das caixinhas elas funcionem razoavelmente semelhante. Então tentem fazer o mais parecido que vocês conseguirem, tá? As simulações básicas que eu coloquei lá para vocês verem, isso não quer dizer que vai mudar tudo, tá? Para todos os circuitos. É só quando a gente tem um tipo de loop assim. Quando tem só a memória, ou só o flip-flop sem o loop externo, por exemplo, se não fosse isso daqui, se esses dois flip-flops estivessem recebendo sinais de fora, aqui não teria alteração do resultado esperado. Aqui pode ter já, tá? Nesse circuito não está dando, eu não consegui reproduzir o que deu lá, e é assim mesmo, é um negócio meio caótico, tá? Dependendo da ordem que você coloca, dependendo da ordem que o programa ele faz a ordenação da propagação dos impulsos de clock, e não dá para a gente ter uma ordem pré-definida, um critério de desempate. Às vezes o circuito é igual, às vezes o circuito ele pode ser tão complexo que a gente não tem como fazer isso daí. Tá? Então, as simulações que eu mandei para vocês, os arquivos do Panda, do Dolphin, né?
que são os CSVs, tentem fazer o mais parecido possível. Se vocês conseguirem fazer igual, ótimo. Vocês chegaram na solução que eu sugeri para vocês. Se vocês conseguirem fazer, mas às vezes está com uma bordinha de clock subindo antes, ou descendo antes, ou depois, aí e estiver funcionando o mecanismo que eu solicitei, eu também vou aceitar como correto, tá bom? Hoje eu vou mostrar para vocês duas ideias aqui que eu tive, né? Eu vou implementar aqui para vocês no contexto ainda do Super Burger, né? O primeiro é mais simples, vai ser um projeto, os dois vão ser um projeto na questão de vendas, né? O primeiro projeto vai ser uma, uma simulação do sistema que o consumidor usa quando ele vai fazer uma compra, né? Vamos supor que ele está usando um terminal de autoatendimento. E aí o que a gente quer? A gente quer que o terminal de autoatendimento ele faça uma propaganda para o consumidor. Nosso Superburger ele está pequeno ainda, né? Mas mesmo ele sendo pequeno, a gente quer fazer propaganda, mesmo ele não tendo muitos produtos. Na realidade, isso aqui pode ser expansível para diversos, para mais produtos, né? Eu vou fazer aqui para três, porque a gente tem três, né? Aliás, a gente tem quatro. A gente tem também o. Vamos colocar cinco, já que a gente tem o Pickles também, né? Quatro tá bom. E eu já vou salvar, porque agora o novo Panda a gente vai trabalhar assim, né? Então eu vou fazer a aula 16 aqui. Eu vou salvar aqui para propaganda. Agora nessa pasta, eu já vou abrir aqui para vocês verem, a gente não vai conseguir mais puxar as imagens, as coisas de outras pastas. A gente vai precisar estar nessa, né? Então eu vou pegar aqui a promoção do trio, do hambúrguer, da batata. Deixa eu tirar isso aqui. Trio, hambúrguer e batata. E vou copiar na pasta nova. Vou copiar aqui. O que vai acontecer? Quando a gente colocar alterar a aparência, ele já vai abrir na pasta. Se a gente tentar mudar a pasta aqui, ele não vai deixar, tá? Então, a gente vai ter a propaganda da cola, a propaganda das fritas, a propaganda do hambúrguer e a propaganda do trio, né? Agora eu vou só colocar esse cara para ligar eles aqui, para poder mudar a aparência também quando está selecionado. Então, o primeiro é cola, né? Cola ligada. O segundo é batata, batata ligada. O terceiro é o hambúrguer. E o quarto é o trio, né? Beleza, então agora ele já tá, o botão está funcionando. Se você clicar aqui, nota que aparece agora o nome, né, que é um interruptor, aqui é um LED, a gente vai saber. Até se a gente tivesse colocado, mudado a aparência do botão, a gente ia conseguir saber que isso aqui continua sendo um botão. Passar o mouse em cima também ele dá uma dica, né? Qual que é a ideia então dessa primeira etapa que a gente vai fazer? Eu quero que a máquina lá de venda ela coloque um anúncio na tela, tá? Ela coloque o produto e fala assim, olha, o que você acha de comprar isso hoje, né? Isso é bem comum hoje no marketing e a gente vai fazer isso no Super Burger. Como a gente pode fazer um sorteio, alguma coisa aleatória, né? Essa é a pergunta aqui que a gente quer fazer. Vocês têm ideia de como a gente pode implementar isso? Alguma sugestão?
é algo bem diferente, né, do que a gente tinha feito antes. E a gente vai fazer um truque aqui, tá, para fazer esse tipo de coisa. Bom, primeiro a gente vai ter que. Ah, tá bom. Aham. Repito sim. A ideia aqui é a gente quer fazer um sorteio de um dos quatro produtos. A gente quer fazer um sorteio, uma coisa aleatória. Como a gente pode implementar esse circuito para fazer um sorteio? Se tiver alguma ideia. Uhum, certo. Bom, tem várias maneiras de a gente fazer isso, né? E para fazer o sorteio, a gente vai precisar de duas coisas. Uma, primeiro, é gerar um número aleatório. E a segunda é a gente fixar esse sorteio, a gente realmente escolher, né? Fazer a escolha, a gente vai fazer a escolha num determinado instante. Então vamos lá. Para a gente gravar um valor que não seja de entrada, o que a gente precisa? Porta lógica funciona? Ou será que tem que ser memória? Exato, a gente tem que usar a memória. A gente vai usar aqui um D flip-flop, tá? Na verdade, não um. A gente pode usar entre ou dois ou quatro. Se a gente quiser usar codificado, a gente pode usar dois, mas aí vai ter o trabalho de decodificar depois. Então eu já vou usar quatro flip-flops, tá? Pode ser feito de outra maneira também, decodificando. Esses quatro flip-flops aqui, eles vão pegar um determinado valor quando o sorteio for feito, né? Então, a gente pode escolher de repente um botão para ser o sorteador e que realmente ele vai gravar o valor, tá? Isso na prática não é o ideal. O ideal é a gente também usar um clock para isso, mas como a gente não está no mundo real, a gente pode fazer aqui na simulação. Vamos lá. A gente vai fazer aqui, então, a escolha de um desses quatro possíveis valores. Então aqui a gente vai chamar esse cara de sorteio. Quando sortear, eu vou colocar um atalho, né? Letra S. Quando eu apertar S, vai sortear aqui. E a entrada vai ser um valor entre quatro possibilidades. Aí daí que vem, né? Como é que a gente vai fazer um sorteio entre quatro possibilidades? Em circuitos digitais, a gente pode fazer isso quando a gente quer algo aleatório, a gente pode usar algo que muda muito rápido. Algo que muda muito rápido pode ser um clock, tá? Então, se a gente usar um clock com uma frequência rápida, eu vou colocar aqui 20 Hz, por exemplo, ele vai piscar numa velocidade aqui absurdamente rápida, né, que a gente não consegue nem acompanhar a, a cor que está piscando. Né? E o que a gente vai ter que fazer com esse clock? A gente vai ter que ter algum circuito aqui que ele vai ter que passar o número de um para o outro muito rápido, entre quatro opções. O que a gente pode usar aqui? De novo, a gente pode usar mais flip-flops, tá? A gente pode usar mais flip-flops, a gente pode usar um flip-flop D mesmo, para fazer, para ficar rodando os valores, tá? E esses quatro flip-flops, eles vão ter como entrada o clock, o mesmo clock, e eles vão passar o valor de um para o outro. Tá? Eu vou ligar na sequência, mas a gente pode de repente ligar em outra ordem. Tá? A gente pode ligar não necessariamente nessa sequência aqui que eu fiz. Tá? Eu vou só colocar um nó aqui para a gente poder ver que o último foi para o primeiro.
Fica mais fácil de enxergar, né? Tá, então isso aqui está em loop. Agora, para inicializar o processo, é importante a gente colocar um valor inicial que apenas um deles vai estar ligado. Como a gente pode fazer isso? Como a gente coloca um valor inicial nos flip-flops? Nas aulas passadas a gente já falou um pouquinho, né? Se alguém quiser comentar. Isso. A gente vai usar as portas clear e preset, né? É isso mesmo. A gente vai precisar de um botão aqui então de reset. Eu vou colocar um atalho aqui para ele, a letra R. E aí a gente vai ter que inicializar um deles ligado e todos os outros desligados, porque aí apenas um deles vai ficar ligado num determinado instante. A gente tem que colocar a entrada negada, como ele é feito normalmente nos circuitos implementados, né? Então eu vou colocar aqui o NOT. E aí a gente vai colocar três deles desligados e um deles ligado, que é o preset. O preset ele coloca valor 1 e o clear coloca valor 0. Então se a gente clicar aqui, olha os fios, né? Eles estão assim. Agora o valor ele está girando nesses flip-flops aqui. A gente poderia fazer um pouco diferente. Por exemplo, deixa eu tirar eles de linha para a gente conseguir enxergar melhor também as ligações. Ao invés de ligar esse com esse com esse e esse com esse, a gente poderia ligar esse nesse, esse aqui vem nesse, tá? Isso daí não muda muito a implementação, principalmente porque está rápido. Esse aqui volta para esse. Mas eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês que é possível alterar até a ordem com que eles piscam. E esse daqui liga nesse. Então, se eu resetar aqui, ele vai continuar girando, só que agora ele vem desse para cá, desse para cá, desse para cá, desse para cá. E agora as saídas a gente vai jogar nas entradas desses flip-flops, porque aí quando a gente fizer o sorteio, esses flip-flops aqui eles vão exibir para o usuário um desses quatro produtos que foi o selecionado. Então esse daqui vai entrar aqui, esse daqui vai entrar aqui, a saída desse aqui, deixa eu colocar mais um aqui, vai entrar aqui, e a saída desse entra aqui. Poderia ligar direto, né? Muito bem. Agora a gente reseta para inicializar o circuito. E o que vai acontecer? Quando a gente fizer o sorteio, vai acender uma dessas. Vamos supor, esse botão de sorteio pode ser o botão de iniciar o atendimento. Então, quando a gente inicia o atendimento, olha lá. Ah, o senhor gostaria de uma batata? Né? Então, poderia aparecer lá. Se a gente quiser sortear, fazer um outro sorteio, ó, um hambúrguer, o trio, a batata de novo, o hambúrguer de novo, né? Outra vez o hambúrguer, outra vez o trio, agora a cola, tá? Então, cada vez que a gente for apertar esse botão, ele vai sortear aleatoriamente, ou quase aleatoriamente, né? Ele vai sortear uma das opções aqui que a gente escolheu. Tá? Essa é a ideia aqui dessa implementação. Alguma dúvida? Pergunta, se quiser pode postar aí no chat que a gente responde. Beleza. Aí surge uma questão, né? Uma coisa importante. A gente consegue ver nesse circuito aqui a saída desses quatro flip-flops, correto? Mas
O que está acontecendo aqui embaixo, talvez a gente não tenha entendido direito. Como é que a gente pode entender como esse circuito funciona, né? Olha, se a gente pode usar a forma de onda para ajudar a gente, né? Deixa eu puxar ela para cá, até puxar para cá um pouquinho. Aliás, ó, quando a gente põe a forma de onda, tudo aqui para, né? Para de funcionar para o usuário, até para evitar que ele edite e mude o circuito enquanto a gente está simulando. Mas aí a questão é, esse daqui é o simulador de forma de onda, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer ele. Isso, agora eu consegui aqui fazer ele aparecer os dois. Eu não consigo nem descer, mas tudo bem, eu vou usar ele tela inteira. E aí, olha só, a gente quer saber como é que ele está funcionando, como é que ele está se comportando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o clock aqui como se ele fosse um clock mesmo. Então, aqui ele vai estar subindo e descendo o valor. A gente tem 32 possibilidades de valores, né? Olhando aqui no circuito depois ainda, a gente tem um reset aqui, que ele tem que ser inicializado no começo. Então, para a gente simular como esse circuito realmente está funcionando, vamos criar um reset aqui grande, porque o reset pensa assim, a gente vai apertar ele, mesmo se a gente apertar bem rápido, esse clock já bateu várias vezes, né? Então eu vou colocar ele desse tamanho aqui, ó. Aliás, isso, o reset é assim mesmo. Então eu vou colocar ele com o valor 1, tá? E agora a gente tem que pensar assim, agora tem que ser um sorteio, o que, que vai mudar? Então se a gente apertar o botão de sorteio, a gente pode simular aqui, ó. Eu apertei o botão de sorteio nesse instante de tempo. Olha o que, que ele sorteou, né? Aqui está escrito LED. Ele está sem o nome. A gente não sabe qual é o produto. A gente vai mudar isso daí. Eu vou fazer alguns sorteios, tá? Vou fazer um sorteio aqui. Por acaso deu o mesmo. Um outro aqui. Deixa eu tentar mudar o produto aqui, né? Que ele tinha sorteado. Só para a gente ver ele sortear alguns produtos diferentes. Então, nesse caso aqui, ele está sorteando esse, depois esse. Tá bom. Então, se você apertar o botão de 4 em 4 ciclos de clock, ele vai cair no mesmo. Ele vai cair no mesmo, a gente sabe disso, mas a gente vai entender melhor o circuito. Então, deixa eu colocar aqui propaganda. Aí a gente pode salvar ele no formato Dolphin, que é menor, ou CSV. A vantagem do Dolphin é que ele é menor, e a vantagem do CSV é que ele é textual, a gente consegue ler ele no Excel, e a gente também consegue ver os valores dos resultados. Ele salva o resultado também da simulação. Vou salvar CSV, aí ele vai perguntar se eu quero fazer o link desse arquivo com o projeto. Eu quero sim. E agora eu posso sair daqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um nome aqui para a gente saber o que eles são. Cola, fritas, burger e trio. Vou salvar. E agora se a gente abrir aqui de novo, a gente vai ter, ó, cola, fritas, trio e burger. Então a gente sabe o que foi escolhido, né? Foi escolhido aqui cola, aqui foi escolhido o trio, aqui foi escolhido a fritas. Nessas 3 vezes que foi apertado o botão de sorteio, tá? Então a gente consegue ver nessa forma de onda exatamente o que está acontecendo no circuito, a gente consegue fazer uma simulação com base na suposta manipulação do circuito pelo usuário, das entradas do circuito. Mas a gente não sabe o que está acontecendo aqui embaixo, né? O que a gente pode fazer? Olha, para a gente entender o que acontece em cada ponto do circuito, a gente pode colocar mais LEDs. Eu vou colocar mais 4 LEDs aqui, tá? E eu vou colocar a saída de cada flip-flop nesses LEDs aqui. E esses caras aqui eu vou colocar um nome diferente, vou chamar de sorteio S-Cola.
não é sacola, né? Mas é S fritas, S burger e S trio. O S vem de sorteio. Então se a gente aperta aqui, ó, ele está mostrando como é que está funcionando a saída desses flip-flops e depois ele está gerando os sorteios. Agora, se a gente abre o Dolphin, olha o que acontece. Ele já abre para a gente, inclusive com os valores dos sorteios. Então a gente sabe que qual é o momento em que cada coisa seria sorteada, se o botão de seleção fosse apertado, né? Por exemplo, olha só, nesse instante foi apertado o botão de sorteio e nesse instante aqui, quem que foi sorteado? Foi sorteada a cola. Por quê? Porque, olha, a cola ela estava ligada até esse instante aqui. No momento que pressionou, que foi bem na subida do clock, a cola estava com o sorteio da cola e o sorteio da fritas, do trio e do burger estava abaixo. Então ele pegou o sorteio da cola e jogou lá no flip-flop da cola. E os demais ele pegou o valor zero. Os demais são o burger, né? Tá aqui o burger, a fritas e o trio. Deu para entender como é que funciona esse circuito, né? Olha esse sorteio aqui agora, ó. Nessa subida de clock, qual sorteio que estava alto? Se a gente olhar, ó, o S Burger estava baixo, a S Cola estava baixa ainda, né? No momento que apertou, depois ela subiu. O S Fritas estava baixo, o S Trio estava alto, aqui ó, nesse momento que apertou. Então o trio foi selecionado, ok? É assim que vocês podem usar essa ferramenta do Dolphin. Ela é muito boa para você fazer examinar o que está acontecendo dentro do seu circuito, em algum ponto que você não tem uma visão, você não consegue enxergar o que está acontecendo em um determinado ponto. Por exemplo, eu não sei o que está acontecendo aqui nesse circuito de baixo que a gente fez. E a gente não transformou isso numa caixa, de repente, num CI, né? Mas não tem problema, a gente coloca essas luzes, está funcionando do jeito que a gente queria. Se a gente for observar aqui, ó, o sorteio está passando de um para outro a cada ciclo de clock. Está sendo cola, burger, começou com um trio, né? Trio, cola, burger e fritas. Trio, cola, burger e fritas. E assim, ele fica repetindo isso, né? Então, se ele está fazendo isso, é exatamente o que a gente queria. Se a gente já descobriu que é o que a gente queria, a gente pode remover, então, esses LEDs aqui e finalizar o nosso circuito. Tá? Vocês podem fazer isso para implementar circuitos que vocês queiram. Qualquer circuito que vocês tenham interesse pode fazer esse tipo de análise. Alguma pergunta? Dúvidas? Senão a gente segue aqui. Tem uma coisa aqui. Assim, tem uma ferramenta que mostra de maneira textual. Eu vou salvar isso aqui de novo. Ele salvou no arquivo propaganda.csv. Se a gente olhar aqui no o arquivo propaganda.csv, olha aqui, ó, ele está salvo aqui. Eu posso abrir com o LibreOffice ou Microsoft Excel, tá? O LibreOffice Calc ou o Microsoft Excel. Se a gente abrir aqui, olha lá, a gente tem toda a simulação que foi feita, tá? Deixa eu abrir aqui de novo o Dolphin. Ele não está salvando os nomes das coisas e eu fiz isso de propósito, porque a gente não usa o nome, mas eu de repente poderia salvar o nome também e ignorar a primeira coluna. Mas assim está mais simples. Olha só, então essa primeira linha aqui
São 7 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E são 32 valores, são 32 colunas. A primeira linha é o clock. Se vocês olharem, ó, ele está 01, 01, 01. Aqui também, ó, ele está acompanhando esses valores aqui. Depois a gente tem o reset. O reset ele tem 5 valores 1 e depois ele vai 0 até o final. É exatamente isso que está aqui. Depois ele tem o sorteio, que ele tem um monte de zeros. Depois ele fica variando entre 1 e 0 com uma frequência um pouco menor que o clock. E é isso, ó, um monte de zero. Aí tem uma escolha, duas escolhas, três escolhas. Foi o que a gente fez. E depois tem o burger, cola, fritas e trio. E aí, ó, o burger está aqui, ele não foi selecionado. A cola está aqui, ela foi selecionada nesse instante desse sorteio. Aqui está a fritas e aqui está o trio. Ou seja, você consegue olhar nesse Excel aqui a simulação que você fez. Tá? E o que eu fiz assim, inclusive no laboratório para vocês? Eu disponibilizei esse arquivo aqui da minha simulação, da minha implementação. Então vocês conseguem ver exatamente como eu implementei o circuito, como é o resultado esperado. Se ele está diferente do meu, vocês já podem ver que provavelmente vocês não implementaram da maneira esperada para o laboratório. Só tem um caso lá que só tem uma questão, né? Que é justamente uma das caixas que eu mandei vocês fazerem no laboratório. Ela tem um sorteio de número aleatório, como o que eu demonstrei aqui nessa aula, né? Aí eu permiti que vocês não precisam sortear exatamente a mesma posição no momento que clica, né? Então, por exemplo, esse daqui seria um resultado válido, mas um outro resultado válido seria esse daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Se a saída de vocês não tiver assim, mas estiver assim, vamos supor que esses 5 aqui não foram um apareceu aqui em cima e esses aqui foram 0. O que significa? Que na simulação de vocês ele sorteou o hambúrguer, ele não sorteou a cola. Tá? Poderia inverter outras linhas aqui também, mas enfim, teria que sortear de maneira diferente. Qualquer um desses aqui que tivesse 1 ou 0 estaria correto, tá? Só não pode sortear dois ao mesmo tempo. Ela teria que sortear uma das 4 linhas aqui a cada vez que aperto o valor do sorteio. Eu teria que mudar, né? Mudar a linha que foi sorteada a cada vez que clica o sorteio, tá? Então é assim que vocês vão usar. Vocês vão comparar a entrada com a entrada aqui e saída que eu dei do meu laboratório. Vocês vão pegar só a saída, essa parte aqui, e comparar com a saída de vocês, né? Vocês vão comparar isso aqui. Tá igual? Ou se for aleatório, tá equivalente? Então tá bom. Então está correto a implementação de vocês. Agora, se tivesse assim, por exemplo, a saída de vocês, vamos dizer que aqui tivesse 0 e aqui também. O que acontece? Você está apertando o botão de sorteio, mas está demorando um ciclo de clock a mais para aparecer do que na minha implementação. Então, corrige isso. Ele deve aparecer no mesmo ciclo de clock. Tá? Essa é a ideia. Eu vou apagar isso aqui para ele não alterar lá no Dolphin. Bom, essa é a primeira implementação que eu queria fazer hoje. Eu queria fazer mais uma segunda implementação, que vai ser o seguinte. Eu vou criar um novo aqui. Esse daqui a gente vai fazer uma simulação de adicionar ou remover um pedido, tá? E aí a gente vai fazer isso com uma soma, tá bom? A gente vai fazer uma soma. O que a gente quer fazer? Eu vou colocar aqui um número de entrada esse número aqui é de 4 bits, tá? Então vai ser E3, E2, E1, E0.
a entrada. A gente vai ter aqui também um número um pouquinho maior, que vai ser de, vamos fazer 6 bits, que seria o, o valor a pagar, tá? O valor a pagar pelo. Ah, desculpa, eu vi a pergunta agora. Sim, sim. O gabarito do laboratório vai ser pela análise da tabela, exatamente. Eu vou fazer isso daí. Vocês não vão precisar mandar a tabela para mim. Eu vou analisar direto no circuito, mas eu vou analisar com base no resultado da simulação de forma de onda. Por isso que é importante no laboratório não alterar as entradas. E também toma cuidado para não alterar a posição relativa delas, né? Se você puxar o E3 daqui para cá ou daqui para cá, num CI eles vão mudar a posição. E aí pode ser que na forma de onda ele. Não, na forma de onda não vai ter problema. O negócio é renomear, né? O nome precisa estar o mesmo do que eu deixei no laboratório. Então, voltando aqui, a gente tem. Vamos supor que esse daqui seja o total a pagar, né? O total a pagar, ele tem aqui um valor. Eu não vou fazer transformação para display de 7 segmentos, vocês já sabem fazer isso, né? Eu vou fazer uma soma básica aqui e vou colocar o resultado em binário mesmo, em LEDs, tá? Então eu vou colocar aqui a saída para ela aparecer para nós. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter dois botões. Um botão aqui ele vai ser usado para somar e o outro para subtrair. Soma e subtrai, tá? As saídas aqui vão ser os totais a pagar, que vão ser. Obviamente que a gente teria que ter bem mais saídas, né? No mundo real, porque a gente não vai ter limite aí de poucos valores a pagar. Mas enfim. Então aqui estão os totais. Olha, tá vendo? Não tem a opção do Panda, porque eu não salvei ainda o projeto. Também não tem CI. E nem pode mudar a aparência. Mas quando a gente salva isso daqui, então deixa eu colocar aqui no mesmo, na mesma pasta para vocês verem. Aqui eu vou salvar essa parte aqui do projeto, eu vou salvar como total pagamento. Não, vamos fazer assim, pedidos, né? Pedidos, pagamento. Olha só, como eu salvei na mesma pasta que esse, olha aqui, ó, a propaganda está aqui. E aqui está o pedido de pagamentos. Então eu consigo incluir o CI só depois, né? Toma cuidado para não fazer referência cruzada, né? Que eu não coloquei uma guarda no ar de pano. Se você colocar um dentro do outro, ele vai criar um loop aí, vai dar pau, provavelmente vai capotar o programa, né? Mas enfim, eu não fiz isso aqui, não fiz essa guarda. Então, o que vai acontecer? Se a gente apertar soma, ele vai somar o novo pedido ao total. Se a gente aperta subtrai, ele vai subtrair o pedido do total e vai atualizar o total com a soma ou subtração. Tá? Como é que a gente faz um somador? Vamos criar um somador rapidinho aqui. Eu vou criar um full adder aqui. Então eu vou criar um full adder. Né? Então a gente tem aqui no full adder
o entrada A, entrada B e entrada C, é o CIN, né? É um XOR do CIN para a gente saber o resultado da soma e o Cout. O Cout ele vai ser o resultado do OR dos três ranges, né? Então, se o A e o B for 1, ou o A e o CIN for 1, ou o B e o CIN for 1. Se tiver dois caras ligados, ele tem o Cout. Então, esse daqui ele vai ser o nosso full adder, somador completo. E agora a gente vai poder usar o nosso somador completo aqui, né? Deixa eu rodar ele aqui para a gente usar a parte de cima como entrada. Então, se a gente vai subtrair, o 100 tem que ligar daqui, né? A gente já pode ligar daqui direto, porque se for soma, ele vai entrar zero, né? Você não vai apertar o mesmo botão, você não vai apertar os dois botões ao mesmo tempo, vamos supor isso, tá? E aí a gente vai pôr o A. O A eu vou pôr aqui, o B eu vou pôr aqui, isso. Que a gente vai fazer a subtração do A pelo B, né? Vamos lá. A gente vai precisar de 6 somadores. A segunda vem daqui. E aqui é o Cout? É, esse Cout vem aqui. Cout vem aqui. Esse aqui, esse aqui. Cout vem aqui. Esse aqui, esse aqui. E aí a gente tem o Cout, esse aqui, esse aqui. Beleza. E aí eu vou colocar aqui uma entrada zero para os demais bits que a gente não tem valor, né? O valor do produto normalmente é menor do que o total, né? Por isso que eu estou fazendo aqui. E aqui é o S, a soma vem para cá. Eu peguei no lugar errado aqui, né? Ah, não, é aqui. Puxa, estou ligando tudo errado. Deixa eu fazer de novo essas ligações aqui, não gostei não. Depois não dá para confiar e já lascou tudo. Esses estão certos, vou fazer tudo de um lado só. É o Cout no CIN, é assim, né? Isso. Cout no CIN. Beleza. Aí esse cara aqui é o Q que vem aqui no A. Esse está certo. Esse aqui já está ligado? Não. Esse aqui é o do subtrai. Deixa
tirar o botão daqui de cima. Aliás, o subtrai eu vou colocar um atalho S. E o soma eu vou colocar um atalho A de add, né? Add subtract. Beleza. E agora, gente, a gente tem que colocar o resultado da soma, que é o S, no flip-flop para entrar de novo nele depois de fazer a operação. Só mais um detalhe aqui, não vai entrar direto o valor disso daqui, né? A gente precisa ver se é soma ou subtração. Se for subtração, tem que inverter. Então deixa eu colocar aqui mais um. A gente tem que fazer um XOR. Não. Na verdade, esse cara vem aqui. Poderia até jogar no do lado, né? Fica mais fácil. E eu fazer um XOR com o subtrai. Que aí, se for subtração, ele vai inverter o valor de entrada, se for soma, ele vai manter. De novo, assumindo que a gente está. Eu tenho que fazer um XOR com esse cara também. E eu esqueci de ligar ele embaixo. Ó. Esse aqui vai ligar aqui e aqui. Então, se eu estou somando, ele vai somar o valor direto dele. Se eu estou subtraindo, ele vai inverter o valor, né? É isso aí. Agora, a última etapa, a gente precisa ligar o clock desse cara aqui, né? Que é o enable. Então, assim que apertar, pensa só, agora que é o desafio. Assim que a gente escolher soma ou subtração, independentemente de qual seja a operação, a gente tem que realizar ela. Só que a gente tem que realizar essa operação, ao cuidado, exatamente uma vez, na hora que apertar esse botão. O que aconteceria, por exemplo, se ao invés de ter um flip-flop aqui, a gente tivesse um let? Se a gente tivesse um let e esse aqui fosse o enable, quando a gente apertasse um ou esse botão, o valor que sai daqui da soma ia ser atualizado, mas enquanto isso, que ele atualizar, ele já ia aparecer o resultado do outro lado, e, e a cada instante de tempo ele ia ficar realimentando isso. Ou seja, ele ia ficar somando isso daqui feito um louco várias vezes e não ia dar certo com o let, porque ele não executa a operação exatamente uma vez. O clock do flip-flop ele faz exatamente isso que a gente quer. Ele faz a operação exatamente uma vez. Quando a gente aperta o botão na subida do clock, né, ele vai executar uma vez a operação e a gente vai conseguir atualizar o valor. Tá? Então, a gente vai usar um OR aqui como uma entrada. Então, se apertar ou a soma ou a subtração, a gente vai dizer assim, ó, executa uma vez essa operação aí. Essa é a ideia. Tá? Esse é o nosso circuito. Agora aqui eu vou colocar alguns rótulos também para ficar mais fácil de trabalhar, né? Eu vou colocar aqui 4 atalhos, desculpa, não é rótulos, 3, 2 e 1, para ficar do lado no meu teclado aqui. Então aí a gente pode escolher o valor. Vamos supor, ó, e é bom ter um reset também, né? Porque a gente vai ter um reset que vai ser assim, novo cliente. Esse novo cliente, ele vai ser o atalho de clear aqui, que ele vai apagar tudo que tem ali, né?
ele vai dar um clear nos nossos flip-flops para a gente dizer assim, olha, não tem nada ainda, o total a pagar é zero, né? Chega um cliente novo, o total a pagar tem que ser zero. A gente tem que sempre garantir isso. Lembra disso, né? Toda vez que você tem um circuito de memória, é muito importante que você tenha um reset, um sinal de reset como esse novo cliente, para você colocar o valor inicial. Senão o valor inicial pode ser aleatório, tá? Pode ser qualquer valor. A gente não sabe qual valor que apareceria isso daqui. Num circuito real também. Então a gente aperta aqui, ó, a gente zera tudo que tem nos flip-flops. Nesse caso, por acaso, estava zerado já antes, né? Muito bem, agora a gente pode escolher um valor. Eu vou pôr um valor aqui de 3 e vou mandar somar, né? Eu vou fazer a soma de 3. Olha lá. Vou somar mais 3. Já deu 6. Vou somar mais 3. Deu 9. Mais 3, 12. Agora eu vou subtrair. Olha só o que vai acontecer quando a gente subtrair aqui, né? Deixa eu dar um clear, aliás. E eu vou somar uma vez o 3. Agora eu vou subtrair 3. Deveria ser zero, né? Mas olha aí, deu 6. Ele não somou, ele subtraiu, ele só está somando. Mesmo apertando subtração, o nosso circuito está correto ali em cima, né? Mas ele continua somando, ele não subtrai. Qualquer um das duas operações que eu aperto, ele faz a mesma coisa. E aí, o que será que está dando errado, né? Alguém sabe dizer, né? Se alguém tiver alguma ideia do que está acontecendo e por que a gente, ao apertar subtrair, está somando, pode falar, tá? Pode dizer aí. Independente do valor, tá? Se eu colocar aqui o valor para somar 4, o que vai acontecer? Ele vai somar 4, 8, 12 e assim vai. Isso. Ah, a questão é, ele teria que inverter os bits, né? E olha só, quando a gente aperta o S, olha o valor que está aqui, ó. O valor que está entrando está invertido no somador. Inclusive o carry do primeiro bit, ele já está 1. Então, teoricamente, ele tá invertendo. A lógica que está chegando aqui na caixinha parece que está correta. Não parece que está errado isso, né? Ó, de novo, vamos fazer um outro valor aqui. Vamos fazer o valor 5. Vou somar 5, vou subtrair 5. Ele vai para 10. Olha aí. 15, 20, 25, 30, 35, né? Então ele não está fazendo a soma corretamente. Alguém tem mais alguma questão, por algum motivo? Por que acha que está acontecendo isso e não está funcionando do jeito que a gente queria? O valor que está mandando das memórias está errado, quer dizer, o valor que está saindo daqui. Vamos ver se isso está errado. Olha, se a gente apertar a soma uma vez, olha o valor que está entrando aqui. Ó. A gente consegue ver pelos fios. 1, 0, 1. Ele está somando, ele está com o valor correto aqui. Ele está somando ou subtraindo 5. Essa aqui é o valor de A. O valor de B é que tem que mudar, né? O valor de A ele é 5, teria que ser menos 5 entrar aqui, mas não. Ele não está pegando o menos 5, muito embora apareça aqui menos 5 na hora de a gente apertar, ele ainda está somando com 5 e não com menos 5. Mas é uma boa questão, né? Olha, que ferramenta que a gente pode usar para analisar isso? O simulador, né? Então eu vou salvar aqui. Como ele faz para virar menos 5? Olha, aqui o valor é 5. 1 é 0101 é 5 em binário. Quando a gente quer fazer o complemento de 2, o que a gente faz? Qual que é a lógica? A gente inverte os bits e subtrai 1. É exatamente isso que quando a gente aperta o S acontece. Se a gente apertar o S, ó, isso daqui vai virar um XOR
entre o valor e a entrada 1, o XOR entre 1 e E0 é NOT E0. Então ele vai inverter esse valor aqui, ó. Vou apertar para você ver. Aqui está sendo 1, se apertar o S ele vai para 0. Aqui está com 0, com S apertado é 1, com S desapertado é 0. Aqui é 1, vai para 0, aqui é 0, vai para 1, quando a gente aperta o S. Então ele está invertendo todos os bits, inclusive os bits mais significativos, e aí tem que somar 1. Como é que ele está somando 1? Esse fio aqui está ligado no carry in, né? Então ele está somando 1 no carry in da soma, ou seja, ele está transformando esse valor aqui de 5 para menos 5 em complemento de 2. Quando a gente aperta o S, ele faz essa conversão aqui para nós. Mas aí a questão, então, por que mesmo invertendo o valor que está chegando nesse somador aparentemente está correto? Será que o valor que está chegando aqui na entrada do flip-flop está correto? Se a gente apertar aqui, olha, a gente está com 5, né? Quando a gente aperta aqui para somar, ele está chegando o que aqui, ó? Ele continua chegando 5. Mas por que ele está chegando 5 aqui? Acho que deu alguma soma a mais, né? Aqui, quando ele tá soltando e apertando por alguma razão, ele não está conseguindo manter. Meu teclado está falhando, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo manter. Não, deixa eu apertar com o mouse aí, não tem esse problema. Então, só uma vez aqui. Olha só o que está acontecendo nos fios. Ele está voltando 5 na entrada. 0, 0, 0. Os três primeiros. Eu estou olhando a entrada D, eu não consigo mexer o mouse, né? Mas a entrada eu consigo mexer assim, ó. Essa entrada, essa e essa é 0. Aqui é 1, 0 e 1. Então ele está entrando o valor 5, porque ele está fazendo a subtração de 5 menos 10 menos 5. Então a subtração está correta. Ele está fazendo a subtração corretamente. Só que quando ele está fazendo a operação, o valor que chega aqui parece que está correto, mas ele não está atualizando. Ele está fazendo a soma e depois ele recebe o valor aqui do que está chegando lá. Vamos ver o que a gente pode fazer para observar o que está acontecendo aqui. A gente pode fazer uma simulação de forma de onda. E a gente pode tentar entender, né? Para fazer essa simulação, a gente pode tentar entender também o que está acontecendo nesse circuito aqui em geral. Então, a gente já tem a saída dos flip-flops. Eu vou colocar aqui um LED adicional na entrada desses flip-flops para ver o que está chegando neles e o que está acontecendo. Tá? Então a gente vai colocar mais 5 flip-flops aqui, mais 6, né? Mais 6 LEDs, desculpa. E a gente vai colocar aqui o valor das saídas desses caras aqui, que são a entrada do flip-flop. A gente quer observar e entender exatamente o que está acontecendo. E aí, olha só, a gente vai colocar aqui qualquer nome aqui, né? Pode ser M5, M4. Acho que eu pus no lugar errado. M4, M3, M2, M1, M0. Então vamos ver na simulação. O valor aqui eu vou manter em 5, igual o valor que a gente estava usando. 5. E a gente vai ter que dar um reset no começo, né, que é um novo cliente. Mas o reset tá negado. Agora a gente vai ter que fazer soma ou subtração. A gente vai ter que escolher um ou outro. A gente vai começar com uma soma. Tem clock aqui? Não, né? Não. A gente fez uma soma. Olha o que aconteceu na soma. Então a gente tem o resultado de T0. Ó, aqui tá 0. Tá 1 mais 4, tá 5. Nesses aqui. E no M, ó,
ele mexeu primeiro, ele colocou esse cara aqui em um, depois ele voltou para zero. Olha só que coisa, né? Então ele tem um comportamento meio estranho, esse carinha aí, né? Isso daqui que acontece, ó. Ele vai para 5. Agora, quando a gente faz a subtração, vamos subtrair um valor. Então, olha só. Quando a gente aperta subtrai, o valor que ele aparece subtraído, a gente tinha 5 aqui, né? Aí ele vai para 10. É esse cara aqui que é a questão, é a saída desse flip-flop que está interferindo aqui. 8, 9, 10, 11. Ele está com um valor esquisito, uma soma estranha. Por que está acontecendo isso, né? Por que ele está somando desse jeito e ele não está aparecendo o valor correto? Então, a gente pode ter uma dica de que o problema está aqui, está na saída desse somador, está instável. Deixa eu salvar. Qual que é o nome do negócio? Esse aqui é o pedidos pagamento. Então, o valor que está sendo aqui, ele está recebendo a entrada desse cara, só que aí quando ele soma, logo que ele soma, ele atualiza isso aqui com a soma, não com a subtração, e já atualiza essa entrada aqui logo em seguida. Então, ele tá instável aqui porque tudo isso é feito num ciclo de clock. Ele não sabe o que ele atualiza primeiro, se é o flip-flop ou se é essa entrada aqui com base no valor do flip-flop. E dependendo da ordem com que o circuito é atualizado, uma coisa ou outra fica primeiro. Só que uma coisa é certa, o valor que ele salva aqui dentro é o valor que esse cara aqui está soltando. Então daí que a gente tira, né, a nossa base. Olha só, no momento que foi apertado o subtrai, o valor que está aqui no M é o valor que está sendo somado ou subtraído, quer dizer, que está sendo somado ao total que a gente já tinha. Qual valor é esse? É 1, é 0, 1, 0, 1. Então ele está atualizando o flip-flop com 10. Uhum, isso aí. A sugestão do aluno já tá dizendo, né? A gente vai chegar lá. Tem duas maneiras de a gente resolver isso, tá? Uma dessas é que você sugeriu. O que está acontecendo então? Quando ele levanta aqui o subtrai, nesse instante é que o flip-flop pega o valor que estava atrás. Então ele está salvando um valor lá no flip-flop que já está feito, já está pronta a soma. O que isso quer dizer? Que a operação que está sendo feita aqui e que está aparecendo aqui, quando a gente apertar esse botão e fizer a subida do clock, é esse valor que está sendo salvo. E depois ele não muda mais, ele mantém esse valor que está aqui. Como ele salva esse valor e mantém, não adianta depois ele atualizar a soma, calcular a soma aqui para depois atualizar essa entrada. Porque assim que ele atualizar essa entrada, ele já pegou o valor antigo que estava aqui e já fez a soma. Então não deu tempo de ele mudar de soma para subtração para fazer isso. Algumas maneiras de a gente corrigir isso. A primeira, que é bem simples, nesse caso funciona, mas no lab não vai funcionar. Tá? A primeira e mais simples é isso aqui, a gente fazer um NOR. Na verdade, um NAND. O que acontece? Assim que um desses botões apertar. Não, é NOR mesmo. Assim que um desses botões apertar, ele não atualiza o flip-flop. Ele vai atualizar quando eu soltar o botão. E aí ele vai atualizar corretamente. Olha só, então vamos lá, eu vou apertar aqui, soma. Eu apertei para somar, ele ainda não atualizou o flip-flop. Quando eu solto o botão, ele atualiza. Só que ele fez duas vezes que ele está tremendo aqui no botão do teclado. Aí. Quando eu solto, ele atualiza. Então ele atualizou com 5. Se subtrair agora, o valor que está aqui entrando é 10. Mas quando eu aperto subtrai, vocês vão ver que ele vai mudar o valor aqui. E depois, quando soltar, é que ele vai mudar aqui, ó. Espera aí que eu não apertei o botão certo.
Aí ele subtraiu e fez corretamente. Então, esse tipo de estratégia, a gente usar o clock invertido funciona, tá? Em algumas situações, quando a gente quer somar e subtrair, tá? Só que a pessoa, obviamente, que ela está apertando o botão, ela não vai perceber que se você está soltando e apertando, que o resultado está aparecendo depois que você solta o botão, né? Normalmente uma pessoa, um botão de pressão assim, a pessoa aperta e vai fazendo a soma, né? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui de preços. A gente pode colocar aqui 5 soma, aí depois a gente soma mais um de 7. Ah não, eu desisti do de 5. Então subtrai 5, vai ficar. Opa, eu somei de novo. Subtrai 5, vai ficar só 7. E esse é o valor final. Ah, no Lab, pergunta, né? Por que não funcionaria no Lab? No Lab, o que acontece? Se você apertar. Ele até poderia funcionar, só que você vai criar um atraso a mais para o jogador. E isso pode ser relevante no jogo. Pensa só, a fase está andando bem rápido. Está andando bem rápido as paredes lá da caverna, né? Se você deixar para a nave responder na hora que soltar o botão, pode ser que a pessoa apertou o botão e já esperava que a nave tinha andado, mas não andou ainda. E aí ela apertou antes de andar a tela, só que ela soltou depois de andar a tela, ela morreu. Então você está deixando o jogo mais difícil, está criando um jogo diferente, por assim dizer, né? Não é o original que a gente estava pensando. Então tem uma maneira de a gente fazer isso de modo que a gente cria um atraso artificialmente, né? O que a gente vai fazer? A gente vai criar um atraso para a entrada desse clock aqui, tá? A gente vai colocar um atraso aqui para que esse clock ele receba o valor aqui um pouquinho depois que essa soma foi feita. Como é que a gente cria um atraso num circuito? O que a gente pode usar? Para que a saída desse cara aqui ele dê um atraso. Um atraso muito pequeno, mas assim, é quase nada. É imperceptível para o ser humano. Diferente do. É mais rápido que o tempo de soltar o botão. E não depende de quanto tempo o botão está pressionado. O LET não vai dar um atraso no Wired Panda. Poderia ser um LET na vida real, mas no Wired Panda não vai funcionar porque no Wired Panda as portas e os elementos lógicos não têm atraso neles. Eu ainda vou implementar isso. A ideia é a gente conseguir implementar isso no futuro, no Wired Panda, para a gente ia ficar legal, né? A gente colocar isso daí. Aham. Como é que a gente faz um atraso, então? A gente pode usar o próprio flip-flop, ele pode gerar um atraso. Tá? Só que a gente vai precisar de um clock adicional. A gente vai precisar de um clock muito rápido. Tá igual aquele lá. Vamos colocar um clock de 30 aqui. E aí, olha o que vai acontecer se a gente ligar essa entrada aqui e essa saída aqui. Agora, faltou um aqui, né? Eu vou reinicializar. Agora eu vou fazer uma soma e uma subtração. Quase deu, né? Ele deu um valor um pouquinho estranho. Agora deu certo. Então ele está funcionando razoavelmente, ele ainda está instável. Se a gente olhar a forma de onda, vocês vão olhar lá, vocês vão ver que esse flip-flop ele pode ou não ajudar no atraso. Por que ele pode ou não? Se a pessoa apertar o botão no instante em que o clock está zero, o atraso aqui vai ser mínimo.
Se ela que ela está indo do 0 para 1. Se a pessoa apertar no momento que está de 1 para 0, aí ele vai ter que ir para 0, depois ir para 1 vai mudar. Para a gente garantir que o atraso é pequeno, mas ainda assim suficiente, a gente tem que colocar dois desses. Depois eu vou deixar vocês fazerem os testes e fazerem a simulação, tá? Mas aí, ó, se a gente soma e subtrai agora, a gente garante que o resultado vai ser correto. Por quê? Porque o tempo de que esse botão fica pressionado, mesmo que seja muito curto, o sinal andou para cá, depois chegou aqui. E aí, mesmo se a gente está apertando e deu azar de atualizar isso aqui instantaneamente para cá, esse aqui não vai atualizar instantaneamente, vai demorar mais um ciclo de clock para atualizar aqui e passar para frente. Então, no pior caso, ele vai demorar dois ciclos de clock. No melhor caso, ele vai demorar um ciclo de clock para passar para frente. E como esse clock aqui é extremamente rápido, vai ser mais rápido do que o tempo de apertar e soltar esse botão. Tá? A gente pode demorar quanto quiser agora que vai funcionar. Pergunta: se deixar um sinal direto ao invés do clock não resolveria? Um sinal um sinal direto. O que seria um sinal direto? Eu não entendi o que é um sinal direto. Você diz esse daqui, né? Você quer dizer assim, deixar o resultado no lugar do clock aqui? Não, não funciona, né? Porque se você colocar um aqui, lembra como é que o flip-flop funciona? O flip-flop funciona, ele pega o valor na subida do clock. Então aqui nunca está atualizando esses dois flip-flops. Eles jamais vão funcionar. Tá? Jamais vão funcionar se for assim. Tá? Então é dessa maneira aqui que eu espero que vocês tentem fazer a implementação, tá? Daria para funcionar com o clock invertido? Daria. Clock invertido em circuito real também não é uma boa prática, tá? E por que não é uma boa prática? Porque tudo que você faz no seu circuito, ele é feito com base no tempo de um período de clock. E aí você está começando a fazer as coisas baseado num período de meio ciclo de clock. Não é que é uma prática para tudo. Tem algumas coisas que funcionam com meio de ciclo de clock, como por exemplo as memórias SSD. A implementação delas é feita com meio ciclo de clock. Mas, em geral, a gente evita usar isso daí para não dificultar o projeto do circuito. Pergunta: qual é a frequência disso aqui? Não precisa ser nem 30, pode ser menos, tá? Se ele ficar piscando rápido o suficiente, já é o bastante, tá? O ideal é você usar um clock rápido aqui, o mais rápido possível, né? Eu acho que o mais rápido que o Panda 6 é 50 Hz. Mas eu nem sei se realmente ele funciona a 50 Hz. Eu acredito que não, por causa da limitação do computador. O computador não é rápido o suficiente para fazer a simulação nessa velocidade, tá? Para tirar o atraso, teria que diminuir a frequência de clock. Na verdade, aumentar a frequência do clock, tá? Quanto mais rápida a frequência, mais menor o atraso que aparece. Uhum. Tá, gente. Então, nós vamos parar a aula por aqui. Esses foram os dois exemplos que eu preparei para mostrar para vocês. Então, a gente conseguiu aí fazer mais algumas coisas no Super Burger.
Eu acredito que a aula que vem vai ser a última que eu vou passar alguma matéria, tá? Depois a gente vai ter mais duas aulas presenciais, se eu não me engano, dois encontros síncronos, ou são três, eu não sei. Deixa eu ver aqui no meu calendário. A gente tem dia 6 e dia 13 agora, né? Dia 6 não, dia 5 e dia 12. Então, no dia 5 eu vou fazer uma apresentação de aula e depois no dia 12 eu vou ficar aqui mais para tirar dúvida, para corrigir algum problema. Até lá eu gostaria muito de já ter corrigido todas as pendências da disciplina. Provavelmente vai estar tudo corrigido, tá? Numa aplicação real, colocar um atraso nas memórias teria algum problema? Não, não teria nenhum problema. Você poderia fazer alguma coisa desse tipo sim para criar um atraso. Mas num circuito real você pode criar atraso de várias maneiras. Tá? Foi uma boa pergunta. Por exemplo, num circuito real, se você fizer isso aqui, ó, se você fizer isso aqui, o que, que acontece? O valor que está aqui, ele aparece aqui, certo? Você nega duas vezes a mesma coisa de não fazer nada. Mas cada note ele tem um pequeno atraso. Cada porta lógica ela cria um atraso no circuito. Aqui na simulação não. Ele está acontecendo tudo em tempo real. O Panda ele não tem simulação de atraso. Mas no circuito real você poderia, ao invés de usar isso daqui, você colocar pares de note. Aí ele já criaria um atraso aqui para você garantir que esse circuito aqui está funcionando da maneira correta, tá? Que você gostaria. É uma maneira de você criar atraso. Não é muito bonito, mas é um recurso que você pode usar se você precisar. Não, num circuito real, não, não sei se haveria esse problema. Na verdade, assim, é provável que ocorreria esse problema também, porque o sinal aqui ele está passando por uma porta, ele estaria passando por um OR e entrando direto no clock aqui desses flip-flops. Enquanto que quando você mudava o valor, ele está passando por um XOR, está fazendo mudando o valor da soma para depois chegar ao resultado aqui. E detalhe, o valor dessa soma aqui, ela é usada nesse. Deixa eu beber água aqui que minha garganta está. Para que esse circuito atualize no circuito real, o sinal que vem daqui e daqui passa por esse somador completo, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá e vem para cá. Então, no pior caso, você teria um atraso de todas essas portas lógicas que tem aqui, que inclui esse circuito aqui, né? Cada CIzinho teria isso aqui dentro. Passaria por tudo isso 5 vezes, ou 6, né? 6 vezes, para depois chegar na entrada desse flip-flop. O que é um atraso enorme em comparação com um OR. Então, sim, você precisaria criar um atraso aqui. Você precisaria fazer isso mesmo num circuito real. E num circuito real você teria que ter um simulador de forma de onda que considere o atraso para você medir com mais precisão quanto que você precisaria colocar de atraso, quantas portas você precisaria, ou se você precisaria de uma coisa tipo dessa aqui de um flip-flop, tá? Para você criar esse atraso artificial. Num circuito real eu não usaria flip-flops, eu usaria algo assim. Mas aqui não tem como. Isso daqui não gera atraso nesse circuito. Eu posso colocar quantos quiserem desse daqui aqui em série que vai continuar atualizando da mesma maneira. O jeito mais fácil, na verdade, é com o Note, né? Mas no laboratório, como eu disse, o Note, se o tempo de soltar o botão é relevante na sua aplicação, aí você já não pode usar isso. Você tem que usar o atraso mínimo possível, que no caso o mínimo possível nosso são 2 flip-flops, tá?